é só um nome, e não um homem. A paz seja com todos. Shalom Aleichem. Meu nome é Miguel e tenho o compromisso com o Pai e o Filho de pregar a palavra segundo a reta justiça. Jesus é um nome que não tem fundamento na lei e nos profetas, portanto é estranho a Israel. É um nome que é proveniente desta sigla. IHS. Companhia de Jesus. Para atender os fundamentos jesuítas, este nome é estranho até mesmo ao grego e para a surpresa de todos. Até mesmo ao latim é estranho, que não tem J, só para lembrar os esquecidos. No hebraico quadrático, o chamado hebraico bíblico, não tem J e nem C. No grego koine. Para os que não sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego koine. E neste também não há J e nem C, e quem diria, até no latim não tem J. Então houve fraude, deturpação, adição e subtração com relação aos textos originais. Qualquer estudante iniciado no grego bíblico logo descobre que o nome não é Jesus e sim Jesus. Então estão mentindo, e para vergonha de todos, os doutores teólogos sabem tudo isto, tanto os católicos quanto os evangélicos. Enfim, todos sabem e omitem a verdade, porém isto terá um preço no dia do juízo. Observação. Os irmãos que não tiveram condições de estudar sobre este assunto, eu deixo uma proposta: pergunte ao padre da sua paróquia, ou ao pastor da sua igreja. Meu padre, meu pastor, diga-me para o dia do juízo que o nome do Salvador de Israel é Jesus. Pergunte a ele se o nome Jesus se encontra na lei e nas profecias, porém eu duvido que ele dirá que sim. Observação. Antes de fazer esta pergunta, esteja bem certo que você crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o ama com toda a sua força e com todo o seu coração e com toda a sua inteligência. Porque foi ele que nos deu o Salvador. Aqueles que não estão dispostos a viver todas as palavras que saem da boca de Deus, também não são dignos dele. Isto vale para mim também. Se o padre ou o pastor disser que não sabe, diga para ele que a obrigação dele está em Malaquias 2 verso 7, confira. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Se ele insistir negando, diga para ele que aquele que ensina deve estar apto para ensinar, confira. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. 1 Timóteo 3 verso 2. Definição: o nome Jesus é um nome fictício criado por Pedro de Larme e adotado pelos homens religiosos. E é imposto às mentes e aos corações dos seus fiéis para substituir a lei que o Criador gravou em todos nós. Confira. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração, e lhes serei Deus. E eles serão o meu povo. Hebreus 8 verso 10. Emanuel. Este nome é divino, profético, eterno e está alinhado e tem seu fundamento nas leis e nas profecias. Cumpre todos os requisitos da lei e das profecias, como diz Isaías no capítulo 7, verso 14. Que 700 anos antes dele nascer seu nome já era conhecido por todos os santos profetas e esperado por todo Israel. Chama a atenção de todos que primeiro nasce o homem e depois seus pais lhe dão o nome, porém neste caso não foram Maria e José que lhes deram o nome. Ele nasceu para assumir o nome dado por seu pai, o Criador. E com certeza Maria e José obedeceram à palavra do Criador, anunciada pelo profeta Isaías no capítulo 7, verso 14 do seu livro. José e sua esposa eram pessoas justas, tementes e obedientes ao Criador. O nascimento do Salvador foi acompanhado por anjos nos céus quando anunciaram aos pastores. Lucas 2 verso 9. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais.
Eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E foi anunciado na terra pelo profeta Simeão, como o Criador tinha prometido que ele não morreria sem antes ver o Salvador de Israel. Confira. Lucas 2 verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, e pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Em seguida temos o testemunho da profeta Ana. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas 2 verso 36. Agora vamos conhecer o anjo que veio do céu para anunciar e batizar o Filho do Homem. Confira. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Lucas 7 verso 27 ao 29. E assim seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda está tudo escrito na lei e nos profetas. E garantido pelo zelo do Senhor dos Exércitos. Confira. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9 verso 7. É conhecido desde a criação do mundo, foi revelado ao profeta Moisés. Confira. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu te ordenar, e de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Deuteronômio 18 verso 16. Hebreus 2 verso 16. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Agora vamos ler Mateus 1 verso 22 e 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Todos ouviram a leitura do texto e o que ele diz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Ficou bem claro que nesse caso não cumpriu porque o profeta Isaías anunciou Emanuel e segundo o anjo o nome é Jesus. Vejam que formou uma confusão. E quem conhece o Deus de Abraão, sabe que ele não é Deus de confusão, ele pune com a morte os profetas mentirosos. E como resolver isto? Todos que conhecem a primeira aliança sabem que ele puniu com a morte o falso profeta Ananias quando confrontou o servo de Deus, Jeremias. O próprio Jeremias anunciou a morte de Ananias, e como foi dito um ano depois ele morreu. Da mesma maneira, o profeta Elias profetizou a morte de Jezabel, a rainha fenícia pagã que estava corrompendo os filhos de Israel e seu marido. E a segunda aliança não é diferente da primeira. Temos a morte de Ananias e Safira que mentiram para os santos apóstolos, e do mesmo jeito vai acontecer com os adulteradores do Evangelho. O texto a seguir confirma, 2 Pedro 2 verso 3. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os exploraram com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Ofereço este verso para todos. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2 versículo 23. A paz esteja com todos. Amém. Aguarde em breve segunda parte.